Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Hoje, como Dia das Mães, eu não poderia deixar de dar uma palavra que estivesse relacionada a esse dia, que é tão importante, não é? Na verdade, não pode ser um dia que as pessoas só se lembrem por causa do comércio, por causa de presentear. Infelizmente, muita gente só se lembra nesse dia, porque aí, Dia das Mães, vou ter que comprar presente. Poxa, mas na verdade as mães deveriam receber presentes todos os dias. Uma ligação, um beijo, um abraço, uma declaração de amor. Para vocês terem uma ideia de como ser mãe é tão importante, que há um determinado momento que o próprio Deus declara que o amor dele é igual a um amor de mãe. Abra aí sua Bíblia, vamos abrir para a gente ver. Isaías 66. No livro de Isaías, no capítulo 66, no verso 13. Diz assim: como há alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Então o amor de mãe é algo tão significativo para nós que o próprio Deus, num determinado momento, para dar um exemplo de como ele iria restaurar o povo de Israel da dor, da desolação, da tristeza que estava vivendo, Deus coloca a mãe como parâmetro e diz: assim como a mãe, como alguém que a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Então há uma importância muito grande, é algo muito especial, que eu não sei como é claro, é ser mãe. Também vocês, mães, não sabem algo especial que é ser pai. Cada qual no seu, viu? Cada um fica na sua. Mas essa semana eu conversava com a pastora Olga, nós estávamos até com Adelmo e Lúcia conosco, e nós falávamos de uma irmã muito querida que está com câncer, está com um quadro muito difícil, e ela tem 3 filhos, e o marido dela é quem cuida dela. O marido dela está absolutamente cansado, exausto, extenuado, porque ele tem que acordar a noite toda, ela tem sentido muita dor, e ele me disse: eu estou muito cansado, já há muito tempo, ele não tem tempo nem de cuidar dele, de ir para médico, essas coisas todas, mas eles têm 3 filhos, e eu perguntei: e aí os meninos? Aí ele me disse: cada um seguindo a sua vida. E eu falei para a pastora: olha, aqueles 3 filhos, se batesse num liquidificador, não dava uma filha, porque se tivesse 3 filhos e uma filha, a filha estaria lá cuidando da mãe. Há um amor diferente nas mulheres, e há algo que os homens não compreendem, E o amor de mãe é algo que é completamente de difícil compreensão, de difícil interpretação. Apesar de que existem alguns casos, e aí a gente vê que Deus compara o amor dele ao amor de uma criança, ao amor de uma mãe, mas em um determinado momento ele vai dizer: mesmo que a mãe abandone, eu não abandonarei. Porque nós vimos essa semana o caso de uma mãe de um filho autista, que por conta disso matou o filho. Mas essa não é a regra é de um amor profundo, grande. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, e nós vamos falar um pouquinho de uma mãe, que é uma mãe que deve ser um parâmetro para nós, deve ser uma mãe que as demais mães possam se espelhar. Tanto as mães que já têm filhos, as mulheres que já têm filhos, mas aquelas que ainda não têm, têm o desejo da maternidade. Conta a história do nascimento de Samuel, esse texto. E fala
Na verdade é Samuel capítulo 1, não 2. E fala de uma mulher chamada Ana e do seu desejo muito grande de ter um filho e de como ela age após ter o filho. Vamos ler a partir do verso 9. Já partimos do que nós já sabemos. Ana não tinha filho e ela queria muito ter um filho. Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. O que é que acontecia naquela época? Naquela época, não tínhamos tido ainda a revelação de Jesus Cristo, não tinha ainda o entendimento do que era a nova aliança, ainda estávamos na antiga aliança, e o povo ia a alguns lugares, e aí é um lugar onde estava o sacerdote, na cidade de Siló, e lá o povo adorava a Deus, e ia levar os seus sacrifícios para Deus, e entregava ao sacerdote. E naquele lugar estava o sumo sacerdote, Eli, e ali estava sentado, e aquela mulher sobe até o local onde estava o templo, onde estava a arca, onde era o local de adoração, e ela se levanta e começa a orar. E no verso 10 nós vemos, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, ou fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, isto é, Eli viu que ela estava mexendo os lábios. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve, pensou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada no espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, isto é, por filha do diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana, o marido dela, conheceu a Ana, isto é, tiveram relações sexuais, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor.
Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entreguei. Por todos os dias que viver, pois, ao Senhor foi pedido, e ela adorou ali ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, muito obrigado porque a tua palavra é uma espada, que é a espada do Espírito, que a tua palavra é como uma espada que tem dois lados e que é capaz de penetrar na conjunção da alma e do Espírito, de modo a revelar as intenções do coração do homem. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é escudo, que é broquel, que a tua palavra, que é o teu próprio Filho, Senhor, porque Jesus é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne. Senhor, que essa palavra entre no coração de todos aqui, especialmente nos das mulheres, das mamães, daquelas que vão ser mulheres, para que encontrem direção para conduzir a sua vida, a sua maternidade e a sua casa. Eu creio que o Senhor fala conosco, que o Senhor tenha liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Aquela mulher, Ana, ela queria muito ter um filho. Havia nela o desejo da maternidade, e esse é um desejo que é natural da mulher. A mulher deseja ser mãe. Há exceção, as exceções que existem são decorrentes da queda do homem, porque Deus fez o homem e a mulher, e a ordem que ele deu é crescei e multiplicai. Então faz parte, toda pessoa normal é a pessoa que cumpre a destinação para o qual foi feita. Tanto que a palavra de Deus fala de milagres, de mulheres atribuladas que sofriam muito porque não podiam ter acesso à maternidade. E Ana era uma mulher dessa. Ela queria muito ser mãe e ela era estéril. Não conseguia ter um filho. E ela fez a coisa certa, que todos nós, especialmente todas as mamães que estão aqui, precisam fazer e aprender com ela. Se para ela o mais importante naquele momento era ter um filho, para você que já é mamãe hoje, o mais importante é seu filho caminhar no caminho certo, é seu filho caminhar em caminhos direitos, que seus filhos não passem por tribulações, que seus filhos não se desviem do caminho, que seus filhos não sejam filhos maus, que não sejam filhos que a abandonem, que não sejam filhos desobedientes. E assim como Ana, quando desejou profundamente ter um filho, ela buscou a Deus. Vocês também precisam, em todo momento da vida de vocês, buscar a Deus para encontrar direção, para encontrar caminho, para apresentar a vida de seus filhos na presença de Deus. Aquela mulher orava insistentemente, aquela mulher tinha um sonho profundo, ela tinha um desejo profundo no coração de ser mãe, mas ela não era mãe. E ela, o que é que ela pôde fazer? Ela subiu até o local mais alto, ao local onde estava o trono da graça naquele tempo, o trono da glória de Deus naquele tempo, e ela se ajoelhou e orou com instância. Eu sei que as mulheres oram mais do que os... As mulheres fazem quase tudo mais do que os homens, né? Mas eu sei que as mulheres oram muito. Mas aquela mulher orou tanto, insistiu tanto na oração, que os lábios dela se moviam enquanto ela estava calada, que aquele sacerdote ali chegou a imaginar que ela estivesse embriagada. Para os irmãos terem uma ideia, toda a oração até agora, até então falada na Bíblia, era uma oração audível, que alguém falava alto, orando alto. Esse texto aqui fala da primeira oração silenciosa na Bíblia. Uma oração que até os lábios se moviam, mas não saíam sons. E é exatamente uma oração de uma mulher, a oração de Ana. E ela foi até lá, diante do sacerdote, e disse: ó, eu tenho um desejo, algo que é muito importante para mim, e só Deus pode me dar, que é tirar a minha sequidão, tirar
a minha, essa minha situação de esterilidade. E ela buscou o Senhor profundamente e orou com instância, em todos os momentos das nossas vidas. E eu digo isso porque as mulheres precisam orar mais. Meu desejo aqui, minha oração como igreja, é levantar mulheres que orem aqui neste lugar, que orem não só pela sua casa, mas orem pela igreja. A igreja precisa de pessoas de oração, mas eu lhe digo, as mulheres são muito mais dedicadas à oração do que os homens, e as mulheres precisam ocupar este lugar cada vez mais, entender que há portas abertas no coração de Deus para a oração da mulher, para a petição da mulher, porque o próprio Deus, quando Ele quis dar um exemplo de cuidado, de acesso, Ele se comparou à mulher e disse, ó, assim como uma mãe ora, assim como uma mãe consola, eu também vou consolar. Apresente seus filhos, apresente sua casa, mas não faça oraçãozinha simples não, não faça uma oração rápida. A gente vive num mundo de tanta correria, que a gente não tem tempo para muita coisa. A gente é capaz de ficar até na televisão horas sem fio, mas para orar, se chamar para orar 5 minutos dá trabalho. Num instante acaba palavras, num instante faltam orações, falta o que dizer ao Senhor. Mas vocês, todos nós, mas especialmente vocês, mães, precisam apresentar os filhos a Deus, precisam orar pelos filhos, precisam se ajoelhar pelos filhos, precisam se ajoelhar pela casa de vocês, precisam buscar com instância. E aquela mulher fez um voto com Deus, e vocês também precisam fazer um voto com Deus. Ela disse que se Deus ouvisse a oração dela, ela entregaria o seu filho ao Senhor. E ela foi e entregou, levou lá e entregou ao sacerdote. Muita gente até ora pelos filhos, mas não entrega os filhos ao Senhor. O que é entregar os filhos ao Senhor? É saber que aquela vida que o Senhor deu é dele, que nós somos apenas cuidadores, nós somos apenas aqueles que tomam contas, somos aios, amos, e os filhos são do Senhor. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Às vezes, o pai é tão apegado, a mãe é tão apegada ao filho, que não libera o filho para que o agir de Deus se faça presente na vida deles, e que Deus possa agir. Eu me lembro de um fato com a minha mãe, eu até já falei aqui. Minha mãe fez uma cirurgia você fez, Vitória, tireoide, e fez a cirurgia e teve uma hemorragia. Começou a perder sangue, e minhas irmãs são espíritas e tudo mais, aí botaram dentro da UTI, tinha livro de mensagem, tinha som de pregação, de ministração espírita, e a gente não podia nem orar. Tentamos ir lá orar, não deixaram eu mais alguém orarmos por ela, a pastora Olga orar por ela. Um dia eu saio de lá, minha irmã mais velha liga e diz assim, olha, eu estou lhe ligando para dizer que minha mãe está nas mãos de Deus. Eu digo, agora sim, ela está nas mãos de quem pode resolver. Fiquei tranquilo, ela não entendeu nada. No dia seguinte ela saiu da UTI, 2 dias depois ela saiu do hospital. Então às vezes a gente fica tentando do nosso jeito resolver muitas coisas, mas nós precisamos entregar os nossos filhos ao Senhor. Fazer como fez, uma pergunta que eu faria a uma mãe aqui agora: você gostaria que seu filho fosse missionário? Você gostaria que seu filho fosse pastor? Normalmente as mães vão dizer, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai estudar, meu filho não vai ser missionário, minha filha vai ser uma enfermeira, vai ser uma outra coisa. Não, esse negócio não. Você entregaria seu filho ao Senhor como fez aquela mãe, para ser um pastor, uma pastora, dizer, desde pequeno, meu filho é consagrado ao ministério, e ele vai servir ao Senhor. E às vezes, é assim, nós estamos orando, pedindo coisas que não é o melhor, porque não tem nada mais importante
do que servir a Deus. Não há nenhuma atividade maior que não seja servir a Deus. É claro que nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser missionário, mas eu vejo isso. Dificilmente uma mãe diz assim: não, esse aí vai ser missionário, esse aí vai para a janela 1040 pregar para os muçulmanos, esse daí vai ser pastor, vai para o seminário. Ninguém diz, porque não entrega os filhos, porque acha que tem um futuro melhor para os filhos. Eu não estou dizendo aqui que é para todo mundo ser pastor, cada um tem um chamado, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, quando são as coisas de Deus, os próprios pais não liberam os filhos. Libere seus filhos para estarem, chame seus filhos para orar com você, ministre a vida dos seus filhos, leia a palavra para ele, bote ele para ministrar dentro de casa e profetize sobre a vida dele. Este menino é um homem de Deus, esse será um homem que haverá de glorificar o nome do Senhor. Entregue tudo ao Senhor, mas é difícil entregar. É difícil, porque a mãe busca cercar o filho de todos os cuidados, só que Deus sabe mais do que você. Deus sabe o que é melhor para o seu filho. Deus sabe o que é melhor para você. Então, eu tenho certeza que, principalmente mães de filhos adolescentes, vão chegando na idade da adolescência, as mães ficam tensas, as mães ficam preocupadas sobre o que será seu filho, como é que ele andar, e fica tentando cercar o menino de tudo quanto é forma, mas isso não significa garantia. O que significa garantia é liberar ele nas mãos de Deus, incentivar ele para que ele seja um homem, um garoto, um adolescente, uma menina cheia de Deus, que louve na igreja, que cante, que conheça a palavra. Dificilmente um adolescente que ouve a palavra de Deus, que conhece a palavra, vai ceder aos apelos das drogas. Dificilmente um adolescente que tem um relacionamento próximo dos pais vai entrar por um caminho ruim. É claro que algumas coisas já aconteceram antes de você conhecer a Deus, mas não adianta achar que não dá mais certo. A mãe tem autoridade, a oração de mãe tem poder. Profetize sobre a vida de seu filho, declare que nada está perdido na vida de seu filho, na vida de sua filha. Chame à existência, como Abraão, aquilo que não existia, e declare, por mais difícil que seja a circunstância, seu filho, sua filha, um homem ou uma mulher de Deus. Eu acredito que quando nós entregamos nas mãos do Senhor, o Senhor cuida. O Senhor vai cuidar. E foi o que Ana fez. Agora tem uma coisa que Ana fez, e o filho dela foi somente o profeta Samuel, um dos homens mais notáveis da história bíblica. Mas muita gente faz voto e não cumpre. Ela cumpriu o voto. O que é que significa faz voto e não cumpre? Você até diz que seu filho pertence ao Senhor, que o Senhor pode fazer o que for necessário. Quando você diz assim: Senhor, este filho é teu, você está dizendo: Senhor, pode fazer com meu filho como o Senhor fez com Abraão e Isaac. Se precisar, sacrifica o meu filho. Abraão teve o Isaac dele para entregar. E você, como é que está o seu Isaac? Você está disposto a entregar ao Senhor e se render para que o Senhor haja da maneira que Ele bem aprover com a vida de seu filho? Mas tem um caminho de segurança. Qual é o caminho de segurança? Orar, profetizar sobre a vida deles, ensinar a palavra, ter relacionamento com seu filho, amar, pôr no colo, abraçar, caminhar. Eu fico, menino principalmente, chega numa determinada idade e tem dificuldade de dar beijo e de abraçar. É mico, né? Ainda mais abraçar a mãe. Se sair na rua com a mãe de mão dada, se um coleguinha olhar, ele já vai passar mal na escola. A menina não, é mais dada, abraça. Mas abrace seu filho. Converse com seu filho, mãe. Diga que você ama. Diga da importância. Diga dos erros que você cometeu com seus filhos e peça perdão. Mãe erra, pai erra. Principalmente se você tem um filho adolescente.
É hora de você conversar sobre os seus erros e sobre os seus acertos. Chegue para seus filhos e diga: ó, eu errei nisso aqui, ó. Foi mal. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, mas às vezes eu erro. Você me perdoa, meu filho? Você me perdoa, minha filha, porque eu fiz assim? Estabeleça um relacionamento de verdade entre você e seu filho. Porque nada é mais importante do que a verdade. Ele vai confiar cegamente num pai que erra e se arrepende. Mas nunca mais ele vai confiar num pai que mente, numa mãe que mente e que vive uma vida falsa. Seja verdadeiro, seja verdadeira com seu filho. Ore, converse, ame, abrace seu filho e faça com que ele experimente, e principalmente, mãe, o que seu filho vai ser com a esposa dele e o que sua filha vai ser com o marido dela, depende muito do que você é hoje com eles. Se você for uma mãe carinhosa, que conversa, que abraça, você que ensina ele, principalmente quando é um menino, a respeitar a mulher, explica. Se você, tudo o que você fizer hoje, você está projetando para o futuro o que vai ser na vida dele. Aproveite a oportunidade que você tem de conhecer o Senhor, e de, auxiliada pelo Espírito Santo, buscar sabedoria que é do alto, corrigir o que tem que corrigir, e a partir de agora, viver como mãe os melhores momentos da sua vida, vivendo integralmente na presença do Senhor, sem o peso de carregar um filho, sabendo que você já entregou seu filho nas mãos do Senhor, e que o destino e o futuro dele está nas mãos do Senhor, e que nenhum dos planos de Deus para a vida dele se frustrará.